Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, analisar as principais notícias para mim nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo Coluna do Fla. Jogadores do elenco principal do Flamengo convidam torcedores para a final do Brasileiro Sub-20. Amanhã vai ter essa final. Eu achei muito bom isso. Acho que o Flamengo tem que fazer esse trabalho de marketing, promover o time de outros esportes, como foi a final da Libertadores Sub-20. Ó, Libertadores não, do Mundial de Clubes Sub-20, que a torcida do Flamengo lotou Maracanã, foi espetacular, com aquela vitória no final, cheio do Flamengo de ser, aquele gol quando ninguém mais acreditava, gol lá, São Judas Tadeu, no impossível, o Igor deu. Eu creio que também esse chamado faz com que outros esportes cresçam, não fiquem tanto focados no futebol, mas fazendo com que outro esporte cresça, atraia um público, e onde o Flamengo consiga cada vez mais arrecadar mais para diferentes esportes. Não como teve nos anos 90, 80 ou até 2000 também, que o futebol pagava todas as contas. Acho que cada esporte tem que conseguir o seu patrocínio e assim sobreviver sem o futebol. Eu acho que assim começa um ajudando o outro para o maior crescimento de todos. Vamos lá no Coluna do Fla. Arrascaeta e Faeda são liberados do Uruguai e retornaram ao Flamengo. O lateral apresentou problemas físicos. As duas voltas são fundamental. O Flamengo ela tem um probleminha, acho que pode ser poupado. Acho que o Emerson Royal teve uma semana de treino, já está mais entrosado com a equipe, pode assumir essa posição. Já a Arrascaeta é fundamental ali no meio do campo. Vai ter seu descanso, acho que já teve seu descanso. Já que retornar, eu acho que deve ter ganhado esse final de semana de descanso. E segunda vez retorna no treinamento, também vai ter uma semana livre para Felipe Luiz ajustar o time. Então vamos ver como vai ser o desenrolar dos treinamentos. E Felipe Luiz vai ser as melhores escolhas, como está fazendo, está acertando demais. Não tem nenhum rubro-negro reclamar do Felipe Luiz. Foi legal também esse acordo com a seleção uruguaia, acho que foi sinceridade dos dois. Eles viram que já estão classificados. Dispensar os dois jogadores que são importantíssimos para o Flamengo. O Vina continuou, que é um jogador que está em processo de recuperação, precisa de minutagem, então a seleção uruguaia pode dar isso a ele, um pouquinho mais de minutagem, de acordo com o que ele apresentar no treino da seleção uruguaia. Então o Flamengo foi legal demais essa parceria entre a seleção uruguaia com o Flamengo. Assim tem que recorrer a outros esportes também, para que não haja briga, mas sim um acordo bom entre as duas partes. Vamos para mais notícia. Mbappé, Lewandowski e mais. Adriano Imperador afirma que jogou mais que estrelas do futebol mundial. A Flamengo, quem é flamenguista e já viu o Adriano Nazé ali na base, sabe com o potencial dele, e concordo com ele. Ele é muito grande no futebol mundial, teve uma carreira meteórica, mas se jogasse focado tivesse vencido os problemas que ele teve na carreira, com a perda do pai, focado no futebol, acho que ele estaria sendo um nome mundialmente lembrado. E ele é mundialmente lembrado, não estou tirando esse mérito. Em relação a esses caras que estão sendo badalados agora, ele tem uma carreira, quando ele vai lá em Milão, a torcida da Inter de Milão saúda ele muito bonito, lembrando o que ele fez quando jogou lá. Então, assim, Adriano para mim é um monstro, tá marcado na história do Flamengo. O imperador mesmo, e quem viu ele jogar sempre vai comentar um pouquinho dele, que foi um cara que tem um campeonato brasileiro pra gente, e se ele estivesse no elenco de hoje, com certeza o Mundial de Clubes vinha, e a seleção seria
Copa do Mundo de grupo de seleções seria o ponto alto dele. Então, voltou pro Flamengo numa época que o Flamengo estava ainda confuso em suas dívidas. Se ele estiver jogando hoje, o Gabigol seria nada em relação a ele, que ele foi um baita jogador. Mais uma coluna do Flamengo prepara reforço para jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. É o Alexandre que está voltando, um jogador muito experiente, muito técnico. Pode ver que até a seleção brasileira ou convoca ainda, apesar da sua idade, porque ele é um cara assim, completo, é um Felipe Luiz jogando. É uma comparação meio boba minha, mas ele é um cara que sabe fazer a função de sair com a bola da defesa ao ataque, sabe o momento certo de chegar ali na frente e atacar. Ele é um pato, e além da sua experiência ali atrás, que é fundamental. Então que ele volte, o Flamengo vai contar muito com ele para esse jogo contra o Estudiantes, para esse jogador experiente, que Libertadores é totalmente diferente de brasileiro. Os jogadores, a gente, os torcedores tem que entender isso. O jogo de Libertadores é um jogo mais pegado, é um jogo mais difícil de jogar, os caras se doam para passar de fase, porque eles contam com esse dinheiro da Libertadores, já, o Flamengo já não conta tanto, com tanto dinheiro o Flamengo já ganha. Esse dinheiro da Libertadores também os jogadores já não veem isso. Eu não jogo pelo dinheiro, jogo para passar de fase. Já esse time pequeno, esse time da Libertadores, que não tem tanto recurso, foca mais na Libertadores como fazer recurso pro clube. Então eles ganham, como fala, aquele dinheiro extra por bom jogo, por passar de fase, que é aquele trocadinho de passar de fase. Então eles estão a vida um pouquinho a mais, porque necessita desse dinheiro da Libertadores. Então o Flamengo tem que entender isso, jogar com vontade, jogar com raça. Esse time está mostrando muito isso, então assim, não tem nada a criticar em relação a isso, mas é só questão de abrir a mente dos jogadores em relação a isso. Um campeonato é um, outro é outro. Então, e esse dinheiro da Libertadores também é importantíssimo. Agora o Flamengo já não foca tanto em reforço, no meu entender. Acho que o Flamengo deve estar sendo que tem mais um reforço, um por ano. Para mim, acho que ser um por ano, um cara calático, assim, um jogador forte, sério, para mim tá excelente. Então o Flamengo acho que esse dinheiro da Libertadores tem que focar mais na construção do seu estádio, tá? Esse espaço, vendo qual o lucro do Flamengo, quanto o Flamengo pode tirar desse lucro para construção do estádio. Acho que o Flamengo tem toda a competência para o próprio Flamengo construir esse estádio sem recursos, sem vender muito o estádio para empresas explorar o Flamengo, saber ter seu recurso próprio e saber como explorar o seu próprio estádio. Acho que o Flamengo vai conseguir. O Papo mostra ser um cara muito inteligente, então vamos esperar para ver como o Flamengo vai fazer com esses recursos tantos o Flamengo pode ter até o final do ano. Vamos para o Portal GE. Entenda como Rascaeta voltou ao auge após 6 anos. Assim, o auge da seleção uruguaia, acho que ele amadureceu, o processo de amadurecimento. Acho que quando você começa a entender as coisas, você começa a ver, ele tá com apetite, ele quer fazer algo para a seleção. Ele é chamado lá homem gelo, muito gelado, muito frio em campo, e mostrou uma Rascaeta diferente. Então isso aí acho que também faz parte que o Flamengo trouxe os jogadores para a seleção uruguaia pro Flamengo. Isso fortaleceu ele ali na seleção uruguaia. Tenta ali o De La Cruz, Varela, o Vina, que teve ali, eu acredito que teve ali amizade. Foi ele que trouxe o De La Cruz,
Com certeza foi ele que convenceu o Vina e o Baela vir pro Flamengo. Então acho que isso aí fortaleceu para ele atuar mais para a seleção e isso reflete muito bem no Flamengo. E agora ele vai ser papai, acho que isso tudo só está fazendo com que ele tenha um empenho extra dentro de campo. Outra do portal GE, o CAR revela ansiedade para voltar mais perto, entenda. Analisando essa matéria aí, fazendo um pensamento sobre a matéria, também deve ter que trabalhar o psicológico nos jogadores sobre esse processo de voltar. Jorginho e Zaú estão jogando em alto nível, jogando futebol como volante muito bom. O Pulgar é um excelente jogador, mas vai ter um processo de recuperação como o Vina tem tendo. A gente tem que entender que é um processo que vai ter que fluir. O jogador tem que entender que vai passar a ser banco e respeitar seu momento. Isso aí é uma força psicológica, sim, que também tem que trabalhar. O cara entender que vai ter seu momento, que vai conseguir entrar, vai ter seu espaço. Então, também vai ter que trabalhar muito isso com esses grandes jogadores do Flamengo. Porque você vai ter um time base, mas aquele do banco pode tomar a posição daquele que está titular. Então o cara tem que esperar o processo, entender o que o Felipe Luiz quer. Então isso aí é um trabalho que o Flamengo tem que fazer psicologicamente para que não perca os jogadores insatisfeitos, que os jogadores fiquem focados tanto os titulares como reserva. Então isso aí é uma dor de cabeça para o Felipe Luiz, que mais acho que vai saber lidar com isso. Portal GE ainda, Danilo treina em semana de folga de olho em volta do time. Sim, eu já gosto do Danilo, acho que é um cara muito inteligente e isso aí mostra total respeito, um cara focado e o Flamengo precisa disso aí. Jogadores que tentam o que é Flamengo, é atuação, é citar, não é um lugar de festa, de bagunça, tem esses momentos de festa. Acho que o Gabigol colocava muito bem isso, que falava que é o Gabigol e no final do ano ele é outra pessoa, acho que é Cabinil, sei lá, alguma coisa assim, que falava que nas férias você aproveita suas férias, curte, nas folgas você curte, sabendo de respeitar o Flamengo é essencial. E o cara que quer uma posição no time tem que estar treinando, acabei de falar de Pulgar agora, você tem que estar com um psicológico bom, entender que você vai ter sua chance, vai ter sua oportunidade de mostrar seu futebol e assim que é a sua vaga. Tá exemplos, Fabrício Bruno quando chegou no Flamengo não é o aceito, conseguiu a sua vaga, foi para a seleção brasileira, aí veio o Léo Ortiz, jogou como volante, aceitar como volante, daqui a pouquinho tomou a posição do Fabrício Bruno que teve que sair do Flamengo e ir para a seleção e para o Cruzeiro, porque perdeu espaço para o Léo Ortiz. Hoje o Fabrício Bruno já está na seleção de novo, o Léo Ortiz teve oportunidade, acho que o Ancelotti está testando os zagueiros, ver quem ele vai levar para a Copa, mas isso aí mostra o que é o Flamengo. Espera, luta, entende o que é ser Flamengo e aos poucos vai ganhando sua vaga como titular. Eu acho que Danilo mostra assim, total respeito pelo que ele fez. Acho que o jogador que estão focado no Flamengo, se pode, não estou falando também é uma lei específica que cada treinador só folga. Ele focou nisso, porque é uma oportunidade, que é uma chance. O cara jogou nos maiores times europeus, podia estar muito bem passeando, mas vem uma notícia dessa, mostra que o cara é muito focado e é demais. Vamos para outro portal do GE, para fechar. Jorginho treina no campo e fia reforço para o Flamengo contra o Juventude. É isso aí, acho que o time base do Flamengo está treinando, tá treinando para focar esse Juventude, que sim, acho que quando o Juventude, até o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo vai ter uma série de jogos, tanto do Brasileiro como do Libertadores misturado, que é importantíssimo. Vai ter do Juventude, depois pega o clássico carioca, que é o Vasco, o Vasco, não sei o que, vai ser jogo duro, o Vasco vai pegar pesado.
tem os jogos da Libertadores do Estudiantes, depois pega o Cruzeiro, depois pega o Botafogo, que é um outro clássico carioca, depois pega o Palmeiras. Então o Flamengo tem uma série de jogos, tem do jogo contra o Bahia, que é fora de casa, que eu lembrei. Ainda nessa fase ainda tem o segundo jogo, se o Flamengo passar de fase na Libertadores, que eu creio que tem tudo para passar. Vai ter o jogo da Libertadores, então você vê como assim, vai ser um período difícil para o Flamengo, com um jogo muito importante, onde o Flamengo conseguir ter uma série de vitórias nesses jogos até o Palmeiras. O Flamengo garante o time brasileiro e encaminha para a final da Libertadores. Então é algo assim que tem que sentar ali com os jogadores e bater real, mano. Bater a série de vitórias. O Flamengo conseguir passar com essas séries de jogos, vencendo o máximo possível. Eu acho que dá para vencer todas, como flamenguista. Acredito no elenco que o Flamengo tem, como eu. Acho que bater um papo real com os jogadores, não tem certo. É o Palmeiras. Acho que já a gente conseguir somar o máximo de pontos possível, ganhando tudo, principalmente, que é sonho. O Flamengo consegue uma cordura boa no brasileiro, consegue ir para as finais da Libertadores. Então é focar na reta final da Libertadores, com o brasileiro praticamente garantido. Vamos ver, vamos torcer para que isso aconteça. Vamos ver, não, vamos torcer. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo e o Flamengo acabar o ano como foi em 2019, com o título brasileiro adiantado e a Libertadores, se preparando para um Mundial de Clubes, que o Flamengo mostrou no meio do ano que tem tudo para vencer qualquer time europeu. Então essa análise foi comigo do Eduardo, mas eu falo com uma nova, se Deus quiser.